Saudações, caros inscritos e inscritas do canal Diplomacia com Café. A gente está começando justamente mais um update diplomático. Gente, vamos começar aqui falando sobre os acontecimentos da geopolítica internacional do mês de janeiro e também fevereiro. Eu não fiz a semana passada, mas a gente vai recapitular aqui os principais temas, que na minha visão são bem relevantes. A gente vai falar aí sobre acordo Mercosul-União Europeia, um acordo extremamente relevante aí para o Brasil e para a União Europeia. Vários países mostraram resistência, Polônia, Áustria, Hungria, então países conservadores. A própria França, um pouco mais liberal aí com o Macron. Então, vários países demonstraram resistência ao acordo Mercosul-União Europeia, mas existe um certo consenso dentro da União Europeia. Então, são 27 países, os países do EFTA, óbvio que não são partes da União Europeia, não adotam o euro também, são partes do espaço Schengen, e, claro, tem um acordo também, já houve assinatura de um acordo com o Mercosul. Bom, o acordo, para quem não conhece o EFTA, a gente tem alguns países aí, como a própria Noruega, como o próprio Liechtenstein. Então, são países aí relevantes, mas não representam, obviamente, o comércio gigante, que é a União Europeia, um comércio gigante de tal monta que será o maior acordo de livre comércio do mundo, ultrapassando, inclusive, a RCEP, que é um acordo de livre comércio, que é um grau um pouco abaixo da União Aduaneira, em que a gente tem a tarifa externa comum, mas que tem algum grau de liberalização para medidas tarifárias e para medidas não tarifárias. Quando a gente fala sobre um ACF, obviamente a gente está falando apenas sobre medidas não tarifárias, de facilitação de comércio, mas aqui no caso do acordo Mercosul-União Europeia, a gente vai ter um grau de liberalização para cada um desses blocos de mais de 90%. Então, é um acordo extremamente relevante para ambos os países, lembrando que a taxa média, né, as tarifas médias do Mercosul são, inclusive, maiores do que da própria União Europeia. Então, a União Europeia teria algum benefício aí, mas o comércio ele é bem equilibrado. O acordo Mercosul-União Europeia, o presidente Lula já enviou para o Congresso Nacional, então já houve assinatura desse acordo e vai para o Congresso Nacional, tá certo? Vamos lá. A gente também tem os termos do acordo, os desafios europeus. Lembrando que o presidente Lula, ele enviou na segunda-feira, 4 dias atrás, o envio do acordo comercial. Não é? O despacho ele foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União, estabelece a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 720 milhões de habitantes. Então, muita gente. Foi assinado por representantes dos dois lados. Em Assunção, inclusive, a Ursula von der Leyen esteve na América Latina, esteve aí em Assunção. Lembrando que o Mercosul foi criado justamente pelo Tratado de Assunção, em 1991. Depois houve o Protocolo de Ouro Preto, dando personalidade jurídica a esse importante acordo de comércio, que, embora tenha no nome, não é um acordo, não é um mercado comum ainda. É uma união aduaneira incompleta ou imperfeita, justamente por não liberalizar todos os tipos de setores, não liberalizou o açúcar, nem o setor automotivo. Então, a gente tem a aprovação necessária da Câmara e do Senado, lembrando que o Brasil ele adota 4 fases para a incorporação de tratado. O Brasil é dualista moderado para o tratado, então existe uma fase um tanto quanto complexa para a sua aprovação. Bom, a gente tem, então, a aprovação necessária justamente pelo Senado. Com perdão se houver algum ruído de fundo. A gente tem a aprovação necessária tanto pela Câmara quanto pelo Senado, e existe uma pressão grande sobre o Parlamento Europeu, porque justamente o setor agrícola vai ser liberalizado, e isso é um problema para a União Europeia, porque o setor agrícola do Brasil é extremamente competitivo. Não deixa margem para dúvida. Um setor extremamente tecnológico, com uma capacidade gigantesca de competitividade. Então, os agricultores familiares da União Europeia têm motivos aí para ficarem extremamente preocupados e, claro, tem motivos para protestarem com seus tratores aí nas principais estradas, nos principais centros, na verdade, de Paris. Bom, a gente tem a zona de livre comércio, 720 milhões de pessoas, eliminação de tarifas, 91% Mercosul e 97% União Europeia. Foi assinado em Assunção, inclusive com a presença da Ursula von der Leyen,
que é a presidenta da Comissão Europeia, o órgão executivo, o órgão máximo da União Europeia. No âmbito do Mercosul, o órgão máximo, na verdade, seria o Conselho do Mercado Comum, mas obviamente que os representantes desse país que fazem, que assinam justamente, né, um bloco, um órgão não pode assinar documento. Então a gente geralmente usa de forma metonímica, metafórica, esse tipo de coisa, mas são pessoas que assinam documentos. Por enquanto, a gente pode ver a evolução da inteligência artificial, se algum dia a gente conseguir chegar a esse ponto, né, de IAs assinando documentos, mas isso daí seria uma outra discussão. Desafios europeus, a gente tem a análise pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e atraso previsto de até 2 anos. Então, eles estão tentando enrolar um pouco, postergar esse acordo e as relações agora do Brasil com a África. Bom, a gente sabe daquela famosa frase de que o Brasil é a África, né? O embaixador Alberto da Costa Silva, de saudosa memória, dizia isso, e a gente concorda, não é, com essa frase aí, justamente porque o Brasil e a África têm muitos pontos em comum, tanto do clima quanto da própria vegetação, tanto é que a savana no Brasil é o cerrado, então a gente tem um clima parecido também em várias regiões do Brasil, um pouco mais ao próprio norte. Bom, a população brasileira veio da África também, a gente tem a questão dos escravizados, a gente tem a população justamente colonial, não é, vinda para o Brasil. Então, a gente tem então a mistura, claramente, de várias raças, não é? Que é um conceito aí historiográfico mais primitivo, mas que é muito útil para a gente poder entender, de fato, a mistura, né, entre vários povos para a origem do Brasil, os 3 principais povos, né, o branco europeu, o negro e o indígena. Vamos continuar aqui. A gente tem a Missão África 2026, no Quênia, que envolveu 230 reuniões de negócio em Nairobi, justamente a capital desse país, foco em segurança alimentar e saúde, transferência de tecnologia agroindustrial. Como estratégia de financiamento, a gente tem retomado o financiamento das exportações, atuação regionalizada da Apex Brasil e os dados econômicos do Quênia, que também são relevantes, o crescimento de 5,4%. Lembrando que a África, o continente africano, é o que mais cresce no planeta, isso é muito importante saber. Inclusive, eu já falei em outro update diplomático sobre isso. E as exportações brasileiras atingiram 122 milhões de dólares em 2025. Lembrando que o Brasil teve déficit aí com alguns países europeus, França, Itália, Alemanha, e além do déficit maior de todos com a Rússia. Mas isso não vem justamente ao caso agora. Continuando, a gente tem vários conflitos e tensões no Oriente Médio, nenhuma novidade, é de praxe, na verdade. Faixa de Gaza e Rafah, a gente tem a reabertura limitada da passagem de Rafah, controle rígido, 50 pessoas por dia a pé, a necessidade de 13 mil evacuações médicas. Então a gente observa aí a necessidade da construção realmente de um Estado palestino, não é, conforme as fronteiras de 67, não é? Então é algo que o Brasil realmente defende, não é, para aquela região da faixa de Gaza e também para a Cisjordânia. Bom, a gente tem a crise dos Estados Unidos com o Irã, abatimento de drone Shahed 139 por um F-35C, perseguição a petroleira no Estreito de Hormuz, lembrando que a região lá do Irã, por esse Estreito de Hormuz, na verdade, passa cerca de 20% do petróleo mundial, então é um barril de pólvora. O Irã não figura entre os primeiros maiores produtores, mas é um produtor relevante aí também. Assim como a Rússia, embora não seja membro da OPEP, é um grande produtor também. O Brasil é um grande produtor, a Arábia Saudita, segundo maior, os Estados Unidos o primeiro. A gente tem uma incerteza, né? A gente tem uma incerteza realmente em relação a Istambul. A Turquia é uma grande incógnita, a gente sabe disso. A Turquia, ora apoia um regime, ora apoia outro regime, a gente muitas vezes não sabe de que lado ela está, mas ela é um regime, por exemplo, que apoiou, não é? Muita coisa aí que os Estados Unidos não apoiaram. Então, fica o convite aí para deixar nos comentários qual foi a posição turca durante a queda de Bashar al-Assad. Inclusive, é bom para a gente rememorar qual era a posição turca, qual era a posição da Arábia Saudita, por exemplo, e de outros países. Bom, a gente tem a parceria estratégica Mercosul-Japão, então falando sobre comércio novamente. A primeira reunião aconteceu em 27
do 1. Recentemente, a sede foi justamente no Paraguai, em Assunción, interesse em acordo de livre comércio com o Japão. O Japão é um grande mercado para o Brasil, a gente sabe disso, principalmente baseado no setor de transformação. Todas as importações do Brasil são do setor de transformação em relação ao Japão. Comércio bilateral de 13 bilhões de dólares, o Brasil teve déficit com o Japão no ano passado. A gente tem áreas de cooperação, cadeia de suprimento, economia digital e transição energética e segurança alimentar. Transição energética foi justamente o tema do Brasil durante a presidência pró-tempore do G20. A presidência do Brasil focou em 3 temas principais durante o G20, que foram justamente a transição energética, o combate à fome e à pobreza, e também um terceiro ponto. Bom, o ponto que o Brasil sempre defende, que é a reforma da governança global, das instituições multilaterais, embora no próprio BRICS o Brasil não conseguiu a adesão de todos os países fundadores para uma declaração conjunta, como a do Rio de Janeiro, em prol do endosso merecido do Brasil a um assento permanente no Conselho de Segurança, embora o Brasil ainda não tenha armas nucleares. É um assento assim que a gente pode pensar que é merecido de fato, dada a atuação histórica do Brasil em prol da paz. Então, é um assento realmente bem relevante para o Brasil. Relação bilateral Brasil-Panamá, já nos encaminhando para o final, com esses temas aí que me parece que são os mais importantes dos últimos 2 meses, a gente acabou de começar o ano. Visita presidencial, então, ao Panamá. A gente tem a adesão do Brasil ao protocolo de neutralidade do Canal do Panamá. A gente tem o Panamá como Estado associado do Mercosul, lembrando que outros países se associaram recentemente. A gente tem a própria Bolívia em 2024 sendo membro do BRICS. Venezuela está suspensa, mas a Bolívia é um membro pleno do BRICS. Do Mercosul. Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, a CFI, que justamente traz medidas de facilitação não tarifárias. A gente tem cooperação técnica e setorial, a venda de 4 Super Tucanos pela Embraer. A gente tem a parceria Fiocruz e CRIV-B para vacinas, lembrando que a Fiocruz ela também atua no âmbito da ABC, da Agência Brasileira de Cooperação, que tem 4 pilares principais, que é justamente cooperação humanitária, cooperação bilateral recebida, cooperação multilateral recebida, e também essa cooperação com os países do sul global. Então, a gente não fala mais países do terceiro mundo, a gente fala países do sul global. O Brasil faz parte do sul global, a China faz parte do sul global, não necessariamente o país precisa ser do sul do hemisfério, mas a gente fala justamente desses países aí do sul global. Na questão do agro, a gente tem o manejo do caju e controle de pragas. Teve um fato recentemente muito interessante, que agora me foge, que foi, se não me engano, no âmbito do BRICS. Não foi no âmbito do BRICS. Foi um acordo extremamente relevante em relação ao Mato Grosso. Foi no âmbito do FOSEM, do Mercosul, que foi um projeto de melhoria na circulação viária e na segurança de trânsito em Ponta Porã, e também a redução no sistema de produção e distribuição de água tratada em Corumbá. Achei essa notícia realmente importante no âmbito do FOSEM, que eu acho que a gente deveria falar, sim, na última reunião aí do Mercosul. Bom, gente, continuando aqui para a nossa pauta, a gente vai falar, por fim, sobre a atuação da ONU. Bom, o direito do povo palestino é algo inequívoco. A ONU, ela geralmente tem esse dever aí moral e ético, ou deveria ter, em relação a essa questão do povo palestino, também do povo israelense, do povo curdo, que ainda não tem o Estado, embora muitos iranianos falem e tentem convencer a sociedade mundial de que os curdos são, na verdade, não são uma etnia, não são um grupo religioso, mas a gente sabe que eles estão sendo perseguidos. Acho que eles precisam, sim, de um Estado próprio para eles. Assim como o povo palestino, o povo israelense, no caso, o povo judeu. Então, é uma situação complexa. 50 anos do Comitê da ONU, defesa da solução de 2 Estados. O Brasil defende justamente a posição
A posição clássica da ONU, que é a defesa de dois estados com fronteiras, não é, de 1967 e, né, justamente antes da Guerra dos Seis Dias, a gente teve uma guerra recentemente também contra o Irã em 2025, a Guerra dos 12 Dias, vencida novamente por Israel, mas essa questão aí dos dois estados ela é realmente a posição histórica da diplomacia mundial. E a crítica à expansão de colonatos na Cisjordânia. Então, essa daí seria uma notícia aí em relação ao Netanyahu e o seu grupo político. Bom, e a gente tem ajuda humanitária, apoio total à UNRWA, né, e também a inviolabilidade das instalações da ONU. Bom, gente, ficamos por aqui. A gente passou pelos principais pontos, me parece, aí das últimas 2 semanas, em relação ao que a gente tinha que estar atualizado realmente em relação à diplomacia brasileira e também em relação à atuação da diplomacia brasileira em relação à diplomacia mundial. E espero vocês no próximo update diplomático. Um forte abraço.